Olá pessoal, Darlan Souza aqui, pianista, tecladista, sanfoneiro. Nós estamos na terceira aula de mentoria Ouro. Então você que está assistindo aí as mentorias, não esqueça de colocar em prática tudo que você tem aprendido. Essa também é uma aula teórica e, como eu sempre digo, a aula teórica é tão importante quanto a aula prática. A teoria e a prática devem andar juntas. Você que ainda não assistiu a aula 1 de mentoria e a aula 2, o link dessas aulas está aqui na descrição do vídeo. Se você não assistiu, pause esse vídeo agora, corre lá e assista a primeira aula de mentoria e a segunda aula. Com certeza isso vai trazer uma grande contribuição ao seu conhecimento e prática musical. Então hoje, nessa nossa aula, terceira aula, iremos falar sobre o campo harmônico. O que é campo harmônico? Muitas pessoas não sabem o que é campo harmônico. Então, preste atenção. O campo harmônico, para que a gente entenda o que é, nós precisamos entender que o campo harmônico ele é formado por acordes. E esses acordes nós chamamos de tríades, que são acordes de 3 notas, baseados nas 7 notas de uma escala. Nas 7 notas de uma escala. Então, através das 7 notas de uma escala, nós chamamos também as 7 notas de notas guias. Acrescidas de mais 2 notas da mesma escala sobrepostas, geralmente em ordem de terças, com intervalos distintos, constrói-se uma harmonia. Por isso que o nome é campo harmônico. Campo harmônico. Vou falar um pouquinho sobre tríade para que vocês entendam. A tríade significa 3 notas executadas simultaneamente, formando assim uma harmonia para se tocar uma música, se executar uma música. Todo campo harmônico ele possui uma tonalidade, ele é baseado ali no seu primeiro grau de uma escala. Então, se são 7 notas, serão 7 graus de uma escala. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem rapidamente. Modo maior de Dó, ou a escala de Dó maior. O primeiro grau da escala de Dó é a nota Dó. As 7 notas são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, aqui nós temos as 7 notas da escala maior de Dó. E quando nós tocamos a escala, nós temos que repetir o primeiro grau. Quando se repete o primeiro grau, se toca-se um Dó mais agudo. Esse Dó mais agudo, nós chamamos ele de 8º grau. É a repetição do primeiro grau. Então, de Dó a Dó, nós temos a escala das notas do tom maior de Dó, do modo maior. E o que acontece, gente? O campo harmônico de uma tonalidade ele vai conter os acordes básicos para a construção de um acompanhamento de músicas de diversos estilos e ritmos. Através dos 7 acordes principais da escala, constrói-se 7 tríades diatônicas formadas por 2 intervalos de terças sobre cada nota da escala diatóica. Então, por que o nome é escala diatônica? Porque nós temos, baseado na escala de notas, nós vamos formando tríades, né? Acordes de 3 notas, sobrepostas pelo intervalo de terças. Exemplo, como é que eu formo um acorde de Dó? Dó, Mi e Sol. Tá vendo? Eu usei as próprias notas da escala de Dó para formar o próprio acorde. Esse é o primeiro grau. Segundo grau, Ré menor, Ré, Fá e Lá. Terceiro grau, Mi menor, Mi, Sol e Si. Quarto grau, Fá, Lá e Dó. Quinto grau, Sol, Si, Ré.
Sexto grau, Lá, Dó e Mi. Sétimo grau, Si, Ré e Fá. Então, nós temos aí as notas, as 7 notas principais da escala do campo harmônico de Dó. Temos os tons maiores, tons menores, modos maiores, modos menores, e esse que faz a diferença. Vamos continuar. Os intervalos de tom e semitom vão indicar se a terça ela é maior ou ela é menor, construída pela primeira tríade. Então, como vamos saber quais acordes serão maiores e menores? Primeiro, nós temos que saber as notas da escala. Segundo, nós temos que formar o primeiro grau, o primeiro acorde. No caso da escala de Dó, o primeiro é um acorde maior, Dó, Mi, Sol, porque a terça é uma terça maior. No segundo grau, por exemplo, o acorde vai ser menor, Ré, Fá e Lá. Então, o acorde será menor. Então, olha como é interessante. Terceiro grau, Mi menor, o acorde vai ser menor, porque a terça é menor. Naturalmente, a terça da escala maior de Dó já é menor. No caso do acorde de Mi menor, a terça não é Mi, a terça vai ser Sol. Então, a nota Sol no acorde de Dó ali, a terça será menor para o acorde de Mi. Porque na escala de Dó, a nota é Dó. Parece um pouquinho complicado de entender, mas devagar a gente vai entendendo. Então vamos continuar. Cada acorde, cada tríade, possui uma sonoridade própria em relação à tônica central da escala. Qual que é a tônica central da escala de Dó? É a nota Dó. Ao passar de um acorde para o outro, seja sucessivo ou de maneira sucessiva ou alternada, cria-se um efeito de movimento ou de resolução, ou de conclusão, ou suspensivo, ou tensão. Vai ter uma outra aula que eu vou falar especificamente sobre isso. Então, dentro da tonalidade, que quando a gente toca, nós precisamos identificar de maneira sonora tudo isso. Sonora. Então, a música, ela deve nortear-nos, fazendo com que em certos lugares da melodia haja uma combinação entre esses acordes, juntamente também com a voz. Se é uma música para acompanhamento, uma música que tem alguém que tem que cantar ou, e tocar, é importante demais ter essa combinação. Se é uma música solo, o próprio instrumento solando, a mesma coisa. As notas que compõem a melodia, da música, a melodia, elas têm que ter uma combinação com a base musical. E aí vocês lembram que eu falei em uma aula que a música, as 3 partes principais são melodia, harmonia e ritmo. Então, uma segunda parte da música é a harmonia. Então, a harmonia de uma música é o quê? É a combinação entre as notas. As notas, elas precisam casar de maneira sonora. Por isso, o músico, ele precisa trabalhar o ouvido. Tem músicos que, por exemplo, têm preguiça de tocar o campo harmônico, de treinar o campo harmônico, de treinar as escalas, de treinar os acordes dos vários campos harmônicos. E isso é ruim por quê? 2 motivos. Porque ele não vai desenvolver o ouvido. E ele vai ter dificuldade em identificar alguns acordes de uma música diferente, às vezes que ele vai precisar pegar. Então, tudo isso, gente, é muito importante. Por isso que a prática do campo harmônico em todos os tons, sejam maiores, sejam menores, os 12 tons maiores, os 12 tons menores, é muito importante. Essa semana mesmo eu passei 30 vezes cada tom maior, 30 vezes cada tom menor. Passei 1.620 acordes. 1.620 acordes. Então, olha como é importante
nós entendermos isso, né? A prática do campo harmônico, ela é muito importante. Vai ter a nossa aula prática de campo harmônico, nós iremos passar todos os 12 maiores, depois, né, os 12 tons menores, né, o campo harmônico, a escala, e vai ser maravilhoso, algo muito bom. Gente, vamos continuar. A música, como eu disse, ela deve ter então essa harmonia, essa combinação. E é possível que muitas músicas vão exigir acordes que não fazem parte do seu próprio campo harmônico, do campo harmônico da tonalidade própria em questão. Nesse caso, nós vamos precisar fazer um empréstimo, a gente chama de empréstimo modal, também um assunto para uma outra aula. Um empréstimo de outros tons, para enriquecer o pensamento, né? Para dar um colorido diferente na música, um colorido sonoro, para fazer um fraseado legal, um arranjo, né, mais complexo, traz-nos, né, uma cor sonora diferente, né? Nós precisamos ter esse pensamento. A música é uma arte e os sons é como cores. Imagina alguém que vai pintar ou que vai colorir, uma criança que vai colorir um desenho bem, né, detalhado. Então ela seleciona ali as cores para dar vida, colore cada parte ali. Então, se ela souber usar cores vivas, cores, né, fortes ali, o desenho dela vai trazer, né, um impacto, um sentimento diferente. Já se ela quer, né, cores mais suaves, porque o desenho pede uma suavidade maior, então ela vai colorir com cores menos vibrantes, cores mais neutras. Assim também é na música, gente. Nós precisamos entender que a música também é como um desenho que uma criança, né, vai colorindo ali, como um pintor, ele seleciona, né, uma obra de arte, ele pinta ali, né, faz sua obra de arte, mas ele seleciona com muito cuidado as cores das tintas para pintar o quadro. Assim também é a música. Você tem que saber, né, tocar as notas, tocar os acordes, tocar o campo harmônico, colorir a sua música, colorir a sua forma de tocar de maneira artística. Todo músico tem que pensar como artista, né? O campo harmônico, ele vai enriquecer o pensamento do músico, do artista, né? O campo harmônico, aprender o campo harmônico vai nos dar habilidade até na área da composição. Você é compositor, né? Então você vai compor de maneira melhor, você vai conseguir exprimir-se musicalmente de maneira melhor. Então, para que o estudante de música ele saiba usar o campo harmônico, ele precisa treinar, ele precisa estudar, ele precisa comparar escala com escala, campo harmônico com campo harmônico, tom com tom, né? Então ele precisa calcular, ele precisa observar as regras estabelecidas e principalmente ele precisa treinar o ouvido musical. O treinamento do ouvido é muito importante. Ok, gente? Então, nós vamos ficando por aqui. Então, essa é a terceira aula teórica. Não deixe de assistir, não deixe de fazer os seus estudos, suas anotações, e a próxima aula será prática. Então, vamos para a prática, ok? Beijo no coração, até o próximo vídeo.